E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Quero conversar um pouco nesse vídeo, né? Fazer essa pequena reflexão. Observe como o protestantismo, né, é uma arma, veja, uma arma para confundir, né? A arma da confusão que o inimigo encontrou. Quer dizer que eles confundem tudo para a própria perdição. O texto bíblico, tem um texto bíblico na carta de Pedro, né, de São Pedro, que diz isso, que os sem instrução deforma as Sagradas Escrituras para a própria perdição. E não é só as Sagradas Escrituras que eles deformam, a história também. Veja, como é recorrente esse comentário de que Constantino fundou a igreja, né? Veja como é recorrente. Nesse último vídeo que eu postei aqui, alguém disse, não, a igreja católica foi Constantino que fundou. Historicamente, né, não existe isso. Não existe isso. Isso é só um boato de pessoas mal intencionadas, né? Porque Constantino não fundou igreja nenhuma. Ele deu apenas liberdade de culto à igreja que já existia, né? Veja, deu liberdade de culto à igreja que já existia. Você não dá liberdade de culto se a igreja não existisse, né? Veja. E o cabuloso aí é o quê? É que essa pessoa acaba acreditando nessa mentira para se conformar e acaba transmitindo também essa mentira para outras pessoas que querem pertencer à mesma seita. Foi Constantino que fundou a Igreja Católica, diz eles, né? Então veja, Constantino deu liberdade de culto. E se ele deu liberdade de culto, a igreja já existia, já tinha um movimento grande, inevitável, como dizem os historiadores. Sério, né? Já tinha um corpo forte, lógico, né? Isso é tão medonho, essa arma de fazer confusão dos protestantes, né? Então veja, uma delas é isso. Constantino fundou a igreja. A grande maioria dos protestantes já não usa mais esse texto, né? Esse linguajar de que Constantino fundou a igreja, porque isso não se sustenta, né? Isso é uma tolice. Um cara que sustenta isso aí ainda é um tremendo tolo, tá só para fazer confusão, para aparecer, né? Para fazer gracinha, mas isso não tem cabimento, né? De que Constantino fundou a igreja. No tempo de Constantino, a igreja já estava firme e forte, já era inevitável. Acreditar que Constantino fundou a igreja seria jogar tudo por terra. Constantino não poderia jamais criar uma doutrina tão santa, né? Um evangelho tão santo. Então, no tempo de Constantino, a igreja já estava, né, firme e forte, já era inevitável. Para finalizar esse assunto de Constantino, imagine você num país onde o cristianismo é proibido. Se você for encontrado com uma Bíblia na mão, com um texto, com algum sinal cristão na mão, em alguns lugares do mundo, em alguns países, você é morto, né? Então veja, né? Tem país onde o cristianismo é proibido. Digamos que daqui uns dias esse país dá liberdade de culto ao cristianismo lá, à igreja. Não persegue mais os cristãos, dá liberdade. Entra ali um presidente, entra ali um governador e diga, olha, não vamos mais perseguir, né, a igreja. Vamos dar liberdade de culto à igreja aqui no nosso país. Foi essa pessoa que fundou a igreja? Depois de 2000 anos, vai ser esse presidente desse local que vai fundar a igreja? Não, né? Ele vai dar apenas liberdade de culto. A igreja já existe há 2000 anos. Então veja, usando esse exemplo, em determinado local do mundo onde o cristianismo é proibido, se entra ali um presidente, um governador
ir para com a perseguição da liberdade de culto, não significa, não é essa pessoa que vai fundar a igreja já existe. Então, a mesma coisa foi com Constantino. No tempo de Constantino, foi a mesma coisa. Ele não fundou a igreja, ele deu liberdade de culto. Para encerrar, né, esse assunto. Só um tolo que permanece nesse assunto dizendo que Constantino, né, fundou a igreja. Outra coisa, que eu vi nos comentários também, que é muito... muita astúcia desses protestantes, né? Eu falo desses caras que fazem isso. Veja, quando o Cristo está falando do pão da vida, lá em João 6, né, que ele está falando do pão da vida, que ele é o pão vivo que desceu do céu, que é preciso comer desse pão, que é preciso beber desse sangue. Aí o cara coloca nos comentários que não, ele tá... esse pão é o ensinamento. Veja, né? Alguém colocou aí nos comentários que não, o pão que ele está se referindo não é seu corpo, né? É o ensinamento. A gente sabe, e está no Evangelho, está no Novo Testamento, né? Está nas Sagradas Escrituras, que tem o pão da palavra, né? Tem os ensinamentos, que a gente chama também de o pão da palavra, mas tem também o pão eucarístico da Santa Ceia. O próprio Cristo celebrou isso aí e pediu para que a igreja, né, que os apóstolos fizessem em sua memória. Então veja, a confusão que o protestante cria. Não, mas esse pão que ele está falando é os ensinamentos. Sim, a gente também tem esse modo de dizer que os ensinamentos, né, o pão da palavra, a gente chama de o pão da palavra. Mas a Bíblia mostra sem nenhuma dúvida o pão eucarístico, né? A Eucaristia, né? O pão da Santa Ceia. O próprio Cristo celebrou e pediu para que a igreja fizesse essa celebração. Então veja, eles criam essas confusão, né? Confusão histórica, confusão bíblica, para se permanecer no erro. Eles estão nessa escuridão, né? Acreditam nisso. Mas veja, qual a base bíblica, né? Não, o pão que Jesus está falando é um ensinamento. Ele está falando do ensinamento, repito, né? Existe o pão da palavra, mas tem o pão da Santa Ceia. Isso a Bíblia mostra. Os apóstolos celebram. O apóstolo Paulo diz assim, participamos de um único pão para formarmos um só corpo. Ou seja, está aí, né, a Eucaristia. Participar de um único pão, que é o que os católicos fazem no mundo todo, participam de uma única Eucaristia legítima e forma assim um só corpo. É isso que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz isso, né, para os coríntios. Embora muitos participamos de um só pão para formar um só corpo. Então veja, não tem como a pessoa estudar, né, com seriedade, com honestidade, e não ver que há o pão da palavra, mas há também o pão da Eucaristia, né, o pão da Santa Ceia. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu quis partilhar com vocês nesse vídeo. Quebrando, né, essa confusão que o inimigo criou na cabeça dos protestantes e que eles divulgam ainda hoje. Ah, Constantino fundou a igreja. Ah, Jesus não está falando do seu corpo. Está falando do pão do ensinamento. Veja, que confusão que eles fazem. Então, meus irmãos, é isso que eu quis esclarecer nesse vídeo. Sobre Constantino e sobre, né, o pão da vida, o pão eucarístico, que Jesus Cristo instituiu. E, fazendo isso, instituiu também o sacerdócio, que só tem, né, legitimamente na Igreja Católica. Não dá, né, meus irmãos, não dá para ficar fora dessa igreja. A única igreja que nosso Senhor Jesus Cristo, né, fundou.
Se você não é inscrito no canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.